café, viu, gente? Um monte de grãozinho de café. Vou embarcar o nosso convidado, tá, gente? Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Boa noite, embaixador Rubens Barbosa. Muito bom ter o senhor aqui. Boa noite a todos. Bem-vindo, embaixador. Boa noite, embaixador. Bom te ver. Boa noite. Embaixador, nós estamos vivendo, o mundo está vivendo uma situação muito estranha. Acho que na sua passagem, né, pela diplomacia brasileira, né, você foi embaixador em Washington. É uma situação jamais vista, né? Em Londres, né, também. Em Londres também. Enfim, o Trump realmente é um presidente totalmente fora da curva, né? E é difícil, né? E parece que você conseguir negociar com ele. Você acha que o Alckmin, né? Que foi o Alckmin e o Fernando Haddad, os negociadores, eles vão conseguir ainda avançar como eles querem? Porque o Haddad disse hoje que eles querem avançar em algumas negociações de produtos que ficaram de fora. O que eles devem fazer, o Alckmin e o Haddad, para conseguir tirar ali alguns produtos que ficaram de fora? Olha, em primeiro lugar, é importante reconhecer isso que você começou a falar, né? Nós estamos vivendo tempos totalmente diferentes. O maior país, o país mais importante do mundo, está sendo presidido por uma pessoa totalmente imprevisível e tudo é subordinado a ele. Quer dizer, tanto a política interna, ele domina o Partido Republicano, tem maioria na Câmara, no Senado, na Suprema Corte. As questões geopolíticas estão subordinadas à vontade dele. Enfim, tudo o que acontece lá nos Estados Unidos, inclusive essa questão econômica comercial, você viu que ele aprovou um pacote gigantesco a semana passada, com efeitos de longo prazo, e esse tarifaço que ele anunciou, não é, na campanha que ia acontecer, isso tudo tem que acabar na mão dele. Todos os países negociaram diretamente com o Departamento de Comércio, com o USTR, mas a decisão final é do Trump. Então, fazendo esse prólogo, né, e respondendo a sua pergunta, eu acho que a negociação comercial é importante. Eu acho que o Alckmin teve um papel importante em manter a conversa em termos comerciais, não politizar a conversa, e o trabalho dele foi completado pela ida aos Estados Unidos das empresas que se consideravam mais afetadas. Então, esses dois trabalhos foram importantes para forçar os Estados Unidos a rever algumas coisas. Agora, se vocês examinarem os produtos, que foram 694 itens que foram isentados de tributo dos 40%, todos eles são de interesse dos Estados Unidos. Então, não adianta você criticar, você elogiar, você negocia, tem que fazer o trabalho de casa e tal. Agora, a decisão é a decisão que interessa aos americanos. Então, eu acho que a negociação agora tem que continuar. Não adianta a gente querer justificar politicamente ou criticar politicamente. Isso aí, na minha visão, é importante para defender a não ingerência interna, a soberania e tal. Agora, a negociação comercial é separada e tem que continuar agora com um objetivo claro. Qual é o objetivo claro? É obter desses 50% que não foram beneficiados com a redução da tarifa, serem beneficiados por uma redução de tarifa global. Vocês viram que foi anunciada uma tarifa global que vai alcançar todos os países entre 15% e 20%. Então, o objetivo da negociação
e eu acho que do governo brasileiro, será criar condições para reduzir de 50% para 15%, 20% as tarifas que não foram beneficiadas agora. E isso passa, na minha visão, por algum gesto em relação à Casa Branca. Sem isso, nós não vamos ter resultados positivos, porque os produtos que não foram incluídos agora não interessam aos Estados Unidos, interessam ao Brasil. Então, o Brasil tem que fazer um gesto para poder obter o resultado final positivo. Quando o senhor fala um gesto em relação... Pode. Quando o senhor fala, então, em gesto em relação à Casa Branca, o senhor está falando da ligação, uma conversa do presidente Lula com o presidente Trump. Até eu me lembro, quando o senhor veio aqui, da última vez, muito antes disso aí, tem alguns meses, o senhor até registrou que essa ausência completa de diálogo entre os dois governos. Eu me lembro perfeitamente do senhor ter dito isso aqui meses atrás. E é verdade que os países que conseguiram negociações, mas fazendo muitas concessões, foram todos muito dóceis, muito servientes, digamos assim, nas ligações, telefonaram para o Trump, a outra foi encontrar na Escócia, etc. É isso que o senhor está dizendo, que é preciso que o Palácio do Planalto faça um gesto em relação à Casa Branca, é preciso que o Lula fale com o Trump? Olha, eu não estou achando que o Lula tem que ir a Washington. Se o Lula não quiser telefonar, e o telefonema pode ocorrer ou pode não ocorrer, mas eu acho que devia ser feito um gesto de que houve a tentativa, pelo menos, de falar, eu acho que o vice-presidente deveria ir a Washington. Eu acho que alguém... Porque isso aí não é uma solicitação do governo americano. A US Chamber of Commerce, que é a organização comercial privada mais importante dos Estados Unidos, eu, quando estava lá, tinha muito contato com eles, porque eles realmente são influentes, eles fizeram uma nota condenando os 50% de tarifas sobre o Brasil, achando que era um exagero, que era uma coisa que não tinha menor sentido, o Brasil não tem superávit com os americanos, enfim, deram os argumentos lá contra os 50%, mas acrescentaram, o Brasil tem que fazer um gesto mandando uma autoridade de alto nível conversar com a Casa Branca. Como você lembrou, Tereza, eu há meses estou falando que essa falta de canal de comunicação ia dar confusão. Quer dizer, desde antes da eleição, você tem uma pessoa lá em Washington, da oposição, do nível do Eduardo, que está fazendo o diabo lá, mentindo, exagerando, tudo que você quiser, inventando coisas, criticando o Supremo Tribunal Federal, e não teve ninguém, não ocorreu a ninguém ir lá para dizer que aquilo não era verdade, que é mentira. E isso aí, eu acho que é parte do problema, não é a questão principal. Eu discordo da maioria dos comentaristas aqui no Brasil, e dos políticos também. Eu acho que esse tarifaço é um tarifaço global, alcançou todo mundo. Todo mundo tinha alguma coisa que estava sendo tocada internamente, em todos os países. O Brasil não é exceção. Agora, houve nesses países a vontade de reduzir o custo das medidas americanas, porque cada um deles, hoje, é a regra, né? Os Estados Unidos começaram, os outros todos têm que fazer. Cada um defende o seu interesse, entendeu? Qual é o interesse brasileiro? O interesse brasileiro é minimizar o custo dessa tarifa geral para as empresas brasileiras, para salvar o emprego aqui no Brasil. Essa, na minha visão, é o objetivo. Para alcançar o objetivo, você está lidando com uma pessoa imprevisível, egocêntrica, enfim, tudo que você quiser. Então, você tem que, de alguma maneira, fazer um gesto para essa pessoa. Não tem jeito. Não é você abanar o rabo, não é você se submeter, não é isso. É um gesto.
Então, se o presidente não quiser falar, o Alckmin, que é o vice-presidente, tem que pedir uma hora lá para o Vance e levar uma palavra, né, positiva em relação ao que já foi feito e uma demanda para que o que não foi alcançado ainda seja incluído num novo pacote aqui no Brasil para reduzir dos 50% para 20%, 15%, 20%. Aliás, o Haddad esteve lá 2 vezes, está voltando lá com uma reunião marcada com o secretário do Tesouro, né? Ele tem conversado com o secretário do Tesouro. O Alckmin, eu acho que já está pedindo esse encontro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Mário, passo para você aí. E o embaixador, no plano político, você vê a exigência, aparentemente a exigência principal, a demanda, quase a imposição na carta do presidente Donald Trump era a interrupção, o final, a inexistência do julgamento da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Você acha que é necessário fazer algum gesto nesse item relativo à justiça brasileira? Olha, eu li a carta do Trump, que foi recusada, foi devolvida. Isso que você está dizendo não está na carta. Não há. Aqui no Brasil é que se faz essa interpretação. Desculpe, embaixador, mas eu acho que está sim. Perdão. Não, tem um primeiro parágrafo. Tem um primeiro parágrafo que é sobre a carta, que é sobre o julgamento. Agora, se você lê todos os parágrafos da carta, no último parágrafo da carta, diz que no dia 1º de agosto o presidente Trump ia impor as tarifas e que ele estava disposto a negociar essas tarifas. Não diz que quer negociar o julgamento do presidente. Eu sei que isso é uma interpretação que foi dada aqui no Brasil, mas se você lê a carta, e eu pessoalmente acho que essa questão desse parágrafo foi incluído na carta por causa dessa ausência de presença brasileira lá nos Estados Unidos. Porque a carta é uma carta circular, não é uma carta para o Brasil, é uma carta circular. Tanto é circular que eles nem se importaram em colocar lá que o Brasil, que os Estados Unidos era deficitário com o Brasil. Aqui no Brasil foi interpretado como uma ignorância do Trump e tal. Não é nada disso, era uma carta circular, eles não se deram nem o trabalho de mudar isso, entendeu? E você vê que a carta ia começar no segundo parágrafo. O segundo parágrafo fala das big techs, e depois tem as condições todas até esse último parágrafo que eu li. Esse primeiro parágrafo não tem nada a ver com o resto, porque essa carta diz respeito não à negociação do tribunal aqui, diz respeito à negociação da tarifa de 50%. Isso que é a minha interpretação, pode estar errada, pode estar equivocada, mas essa é a interpretação que eu fiz da carta. O que não quer dizer que eu não ache grave a inclusão desse parágrafo da carta. E eu acho que foi correta a posição do governo brasileiro em reagir, chamar o encarregado de negócio, reagir fortemente contra a ingerência, contra a questão da soberania, mas na minha visão, esse parágrafo não tem nada a ver com a negociação que está dita na carta. Negociação comercial. Eu posso estar errado também, me permita, mas se eu não me engano, a carta traz os seguintes termos, pode ser que eu esteja enganado. This trial must end immediately. Então, eu acho que está explícito a exigência de que o julgamento, this trial must end, precisa terminar imediatamente. Então, eu posso estar enganado, posso estar misturando em cartas, mas eu acho que é isso que diz. Não, isso está escrito na carta, mas o que eu estou dizendo, e por isso que eu acho que a carta corretamente foi rejeitada, houve a crítica e tudo,
Isso é uma opinião deles lá. Não é uma condição. Esse que é a diferença do que a gente está dizendo, é que eu Sim. não acho que isso tenha sido uma condição. Porque se tivesse sido condição, eles não teriam agora aliviado 50% das tarifas sobre os nossos produtos, 50% dos produtos de exportação. Como não houve julgamento, eles iriam esperar o julgamento para ver se tiravam ou não tiravam essas tarifas que eles impuseram de 50% para todos os produtos. Então, na minha visão, tenho alguma prática aí de leitura desses documentos, então, é grave o que foi incluído depois da redação da carta, e, na minha visão, não há, como muita gente acredita, não há uma vinculação, uma condição entre o julgamento e a negociação tarifária. Tanto não há que eles tomaram essa decisão agora de tirar esses produtos todos da tarifa máxima. Miola. Embaixador, uma das medidas concretas nessa direção que o Mário comenta foram as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes e a ameaça feita pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de estender essa medida para outros ministros que se solidarizarem com Alexandre de Moraes. Está publicado, publicação oficial, né, do secretário de Estado, Marcos Rubio. Qual a posição que o Brasil tem que tomar em relação... Como é que o senhor entende esta medida que foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, é uma medida em relação à Suprema Corte do nosso país? Não é um ato somente individual. Ele tem uma significação institucional, do meu ponto de vista, de suma gravidade, uma ingerência num órgão do judiciário com o objetivo de suspender um processo em relação ao qual eles partem de teses delirantes. Mas qual é a posição do governo brasileiro, o Estado brasileiro deveria tomar em relação a isso, a sociedade nacional deveria tomar em relação a este episódio que tem essa condição, como eu comentei? De novo, são duas coisas. Eu estou totalmente de acordo com o que o governo brasileiro fez. Tem que recusar isso, tem que refutar essa ingerência interna, tem que tomar. O presidente deu uma nota muito forte ontem, né, sobre isso. Agora, isso, eu insisto, não tem nada a ver com a negociação comercial. Tudo bem, tem que fazer o que a gente fez. O que a gente vai fazer? Vai invadir os Estados Unidos? Por isso, a gente tem que tomar as medidas que a gente tomou. A gente tomou as medidas protestando. O Mauro Vieira teve ontem lá com o Rubio, disse a mesma coisa. Eu acho que isso é a resposta adequada. Uma coisa é a crise político-diplomática, que é essas sanções, a reação do governo brasileiro, é tudo o que o governo brasileiro falou a respeito do Trump desde a eleição, isso tudo foi reportado lá. Tem a entrevista do presidente para o New York Times, dizendo que é o único país no mundo que está desafiando o Trump. Tudo isso faz parte do contexto político-diplomático. Eu não estou dizendo isso, não estou negando isso, acho que é grave, o Brasil reagiu corretamente, nós não podemos aceitar isso, mas você não tem como retaliar isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um protesto que, na minha visão, a AGU tem que ajudar o tribunal para protestar junto tribunais internacionais, o que for nos Estados Unidos, onde for, para reclamar contra essa medida. Agora, isso não tem nada a ver com a negociação comercial. Esse é que é meu ponto. Aqui no Brasil, a gente faz a vinculação de que tudo isso aí, essas sanções, o primeiro parágrafo e tal, impede a negociação comercial. O que eu estou dizendo, na minha visão, é que isso não tem nada a ver, é uma coisa grave, a gente tem que responder, não pode deixar passar. Agora, mais do que isso, você vai fazer o quê? Por isso que eu digo, qual é o objetivo do Brasil nessa crise? O objetivo do Brasil é aliviar a perda das empresas brasileiras nessa taxação, que é geral. Aumentou de 10 para 25, o que for,
que vai ficar para a gente nessa tarifa. E o mais grave, agora, numa segunda etapa, é não criar problema para impedir que a outra parte que afeta os interesses brasileiros possa ser negociado. Agora, essa questão das sanções, eu acho que é grave, eu acho que pode ser questionado lá nos Estados Unidos, eu acho que é um problema político, diplomático, que tem que ficar nesse escaninho, nessa situação. Então, Diga, pode ir, Tereza. Vai lá. Não havendo, assim, na medida em que o senhor desvincula essa chantagem pró-Bolsonaro e das negociações, o senhor, então, admite que existe espaço ou entende que existe espaço para uma nova rodada de negociações e que possamos obter aí resultados em relação a essa parte dos produtos que não foi excluída da supertaxação, né? Ou seja, você é otimista quanto à possibilidade de uma rodada de negociações bem-sucedida? Eu acho que sim. Agora em nosso favor, porque, como você disse, o que foi excluído foi em benefício do povo estadunidense. É porque o suco de laranja ia ficar ruim, é porque os aviões da Embraer iam ficar impossíveis de serem comprados, etc. Agora, a gente precisa de uma negociação no interesse brasileiro, da carne, do café e de outros produtos, né, que não foram excluídos. Claro, eu acredito nisso. Eu acho que os contatos que o Alckmin tem mantido com o secretário do Comércio e com o USTR, e eu estou falando com setores privados aqui também, que me procuraram. Eu sou presidente da Abitrigo, que é uma associação industrial também. Nós temos que fazer uma missão a Washington dos setores que estão afetados para falar com as contrapartes lá e com a US Chamber para pressionar o governo americano para aliviar essa segunda etapa da negociação. Eu sou otimista nisso. Agora, o que eu falei é que, para isso, como são assuntos de interesse do Brasil, não de interesse americano, nós temos que fazer um gesto em relação aos Estados Unidos. E por isso que eu acho que não é do interesse brasileiro você vincular as duas coisas. Não, essa questão do julgamento é muito grave, nós não vamos falar mais com os Estados Unidos, vamos jogar tudo para o alto. Isso aí é contra o interesse brasileiro. Eu não estou vendo o interesse. Porque ele é passageiro, né? Mesmo porque ele também, daqui a pouco, acaba o mandato dele, ele vai embora e vem outro. Agora, a questão toda é o seguinte, que ele, além de ser um sujeito estrambelhado, né, que ninguém sabe o que ele vai fazer, ele tem misturado a política com a diplomacia. A diplomacia no mundo hoje, até eu queria saber do senhor, os impactos disso tudo nas relações entre os países, né? E mesmo o papel da ONU, né? Que perdeu totalmente a força de tentar normalizar os mercados. O senhor estava falando da conversa direta. Eu lembro que a presidente do México hoje conversou com o Trump e conseguiu uma trégua de 90 dias, se não me engano, né, na taxação que ele estava colocando para o México. E, por outro lado, ele aumentou a taxação do Canadá para 35%, porque o Canadá manifestou que defende o Estado palestino. Então, pelo menos é o que saiu na imprensa. Por conta disso, ele, então, aumentou em 35%. Eu queria que o senhor, dentro da sua experiência, como é que o senhor vê o mundo e o papel da diplomacia nesse momento? O que pode ser feito para retomar relações de maneira mais séria, mais equilibrada e ter na ONU um órgão que defenda os interesses de todos os países? Olha, como nós começamos essa conversa, nós estamos vivendo tempos totalmente novos, né, e terríveis, porque quando você analisa o mundo, não é, o cenário global,
você tem dois aspectos, né? A economia e a ordem política, a ordem política internacional. Na economia, é isso que a gente está vendo, é o caos total, é a vontade de uma pessoa que acabou com o sistema organizado de comércio exterior, baseado em regras previsíveis e tal, porque acabou com a Organização Mundial de Comércio. Então, não tem tudo isso que está acontecendo. Se a gente tivesse um sistema normal, a gente estava recorrendo ao OMC, e a OMC ia impedir tudo isso que está acontecendo. Então, isso que eu falei no começo, não adianta a gente querer julgar ou examinar o que está acontecendo com os padrões anteriores ao Trump. Na ordem política internacional, é a mesma coisa. Quer dizer, a ONU desapareceu, já estava enfraquecida, e agora você tem 2, 3 guerras aí no mundo, e a ONU não consegue nem interferir, nem se reunir para ter um mínimo de consenso. Quer dizer, a ordem internacional, baseada, né, nas instituições, né, da paz e da segurança da ONU, do Banco Mundial, do BID, do GATT, depois pela OMC, isso tudo está superado. Está superado. Por isso que eu insisto que a gente tem que definir o interesse da gente. Quer dizer, cada país hoje está defendendo o seu interesse. Países como o Brasil, que eu defino como uma potência média regional, o recurso que a gente tem para essas arbitrariedades, essas violências dos grandes países, das grandes potências, eram os organismos internacionais. Era a ONU na paz e na segurança e era a OMC na questão comercial, que estava lá para regularizar, para regulamentar, para dirimir questões comerciais. Desapareceu. Então, não tem recurso para a ONU, recurso, mandar uma carta para a OMC, é um gesto político, não tem efeito prático. Então, nós estamos num momento, no olho do furacão, nós estamos num momento de grandes transformações do cenário global. Para onde vai esse cenário global? A gente não sabe. Por quê? Porque o governo do Trump tem mais 3 anos pela frente, depois ele quer ser reeleito, vai ser reeleito, não vai ser reeleito, o Vance vai ser reeleito, vai ser eleito, não vai ser eleito. O que vai acontecer com os Estados Unidos? O que vai acontecer com a China? Eu estou preocupado com a negociação dos Estados Unidos com a China. Você mencionou que a Sheinbaum ligou para o Trump e conseguiu 90 dias aí para completar a negociação. Na China, é os Estados Unidos que estão pedindo a extensão. É isso. Interessa a eles ter uma negociação com a China. Eles, quando começaram a colocar sanções contra a China falou, olha, eu não vou vender mais terra rara para vocês. Saíram correndo atrás deles lá, restabeleceram os chips, restabeleceram o investimento da China, tudo. Então, não tem regra hoje. Por isso que eu estou insistindo nessa situação. Nós não podemos politizar essa negociação, porque o Brasil não é a China, o Brasil não tem cacife para sair da nossa região e que a gente nem está aproveitando, essa é outra história, que a gente não está nem aproveitando, o fato de a gente ser uma potência média regional, nós não estamos nem aproveitando essa crise toda para a gente definir uma política aqui para a região que beneficie as indústrias brasileiras, o agro brasileiro. Nós estamos sem nenhuma visão de médio a longo prazo no meio dessa confusão que existe no mundo, em que ninguém, com exceção, na minha visão, com exceção dos Estados Unidos e a China, nenhum país, a gente viu o que aconteceu com a União Europeia, com o Japão, com a Coreia, países que têm grandes interesses nos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm grandes interesses neles, vocês viram o que aconteceu. Não tiveram força para fazer coisa nenhuma. Todos fizeram concessões, né? Como? Todos fizeram concessões. Fizeram concessões, além de terem feito gestos de submissão. Pois é, fizeram as concessões para defender os interesses deles. Por quê?
porque o Trump tinha colocado 25% de tarifa, que inviabilizava o comércio deles com os Estados Unidos. Eles fizeram concessões e abaixou para 15%, que é a tarifa média que eles estão colocando para essas potências mais importantes. E são melhores, essas 15%, é muito melhor do que eles já colocaram para a China e para os países asiáticos, está entre 25% e 30%, e a China mais alto que isso. Então, a gente não sabe, além do comércio, a gente não sabe se houve outras concessões. Mas o que eu estou querendo dizer é que, nesse mundo que o Florestan mencionou, nesse mundo hoje sem regras, sem previsibilidade, instável, inseguro, o objetivo de cada país é defender o seu interesse, entendeu? Não se preocupando com os outros. Essa que é a realidade, é a lei da selva. Então, qual é o interesse brasileiro e como defender o interesse brasileiro? Esse é que deve ser, essas que devem ser as perguntas que a gente tem que fazer hoje aqui. Muito bem. Embaixador, você falou aí de produtos que interessam os americanos obter com preços vantajosos, e por isso essa seria a lógica, pelo menos de parte dessas concessões realizadas ontem, né, na lista de produtos tarifados. Agora, eu entendo que nessa relação estaria também, pelo menos, o café, você não acha? O café também deveria estar, porque também o Brasil é um grande fornecedor e isso terá grande influência sobre os preços do café para o consumidor americano. Por que não entrou o café, por exemplo, né? A minha visão é que vai haver uma segunda rodada, porque o secretário de Comércio anunciou, eu vi ele falando na televisão, na CNN americana, ele falou que os Estados Unidos estavam fazendo uma relação de produtos que não são cultivados, não são plantados nos Estados Unidos. E esses produtos entrariam com tarifa zero, lá, ou com 10%, com o mínimo de tarifa possível. E aí ele citou o café, citou o suco de laranja, citou o cacau, citou uma série de produtos, entendeu? Então, eu acho que eles não quiseram incluir o café agora, porque o café vai entrar para todos os países, não só o Brasil, mas todos os países. Agora, como o Brasil é o grande fornecedor, a gente vai se beneficiar disso. Mas não é porque o Brasil está fazendo, eles estão fazendo lobby lá, eu acho que o pessoal do café está lá falando e tudo. Agora, eles vão colocar o café no momento que interessa a eles. Eu volto a insistir nisso. Os Estados Unidos decidem as coisas de acordo com o interesse deles, não com o nosso interesse. Muito bem, a Sara chegou aí. Queria agradecer muito o senhor, embaixador Rubens Barbosa. Foi muito bom a nossa conversa aqui. Acho que teve pontos aí que a gente não tem falado, que você tem razão. A experiência de quem trabalhou muito tempo na diplomacia e conhece bem os Estados Unidos. Então, fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação. Obrigado. Um pouco provocativo, né? Eu estou falando coisas que ninguém fala, né? Eu estou provocando para a gente pensar. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Obrigado, embaixador.